Pela primeira vez nesta cidade, Super Circo Los Agadi estreia nesta sexta-feira, 8 horas da noite. Atrações nacionais e internacionais e o fantástico Globo da Morte, os Vingadores, o Homem-Aranha e o Homem de Ferro, o Transformer Bumblebee, o Camaro Amarelo que se transforma em robô. Super Circo Los Agadi, luxuosamente no Guararema Parque Hotel. Imperdível! Super Circo Los Agadi. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Participe da programação Mega. Mande a sua mensagem ou seu áudio agora mesmo pro WhatsApp da Mega. 11 93939 7549. Mega, diferente e surpreendente. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Boa tarde, pessoal. Estamos dando início a mais um programa Espertos como Serpentes aqui na Rádio Mega FM. Agradecemos muito o prestígio dos nossos ouvintes. É sempre uma satisfação estar entrando nas casas, nos carros, para quem está indo para a faculdade, para quem está almoçando, para quem está trabalhando, sempre tentando levar um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. E como eu disse, a partir da semana passada nós iríamos dar início a uma etapa de preparação para o vestibular, se é que podemos dizer assim, e também entender um pouco mais do sistema educacional brasileiro vigente, trazendo pessoas que têm e já tiveram experiências dando aula em universidades, escolas, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa Espertos como Serpentes a Maria Aparecida Neves. Então, mais ou menos assim, eu pedi para a Maria Aparecida, olha, pode mandar um breve currículo aqui sobre o seu passado, suas atividades na área de educação. E ela, assim, fez tanta coisa, acho que o lápis dela deve ter tanta coisa que eu não consigo lembrar, assim, todas as atividades. Então, se ela puder apresentar para a gente um pouco do trabalho dela, a gente ficaria muito grato. Maria Aparecida, bem-vinda ao Espertos como Serpentes. Obrigada. Boa tarde a todos vocês e eu quero agradecer o seu convite, tá? E dizer que eu tenho muita honra de estar aqui, justamente porque eu também conheço o seu currículo e acho que foi importante a gente ter investido aí nessa empreitada. Muito obrigado. Tá bom? E eu vou falar só um pouquinho da minha formação para a gente poder conversar a respeito daquilo que eu realmente tenho como ideologia educacional. Sim, muito tá? bem. Eu sou formada em Ciências Sociais e Políticas, essa foi a minha primeira graduação. Depois eu fiz História na USP, sou formada pela Universidade de São Paulo. E acabei fazendo psicologia clínica justamente porque quando eu terminei meu curso de História, uma das minhas professoras de História Social foi fazer mestrado em Coimbra. E aí ela disse, olha, quem já tem uma formação que gostaria de dar aulas no meu lugar, e ela era uma professora da rede pública. Ela foi fazer o mestrado dela em Coimbra e foi assim que eu entrei para essa profissão de educadora, né? Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Né?
E quando eu entrei, eu percebi que a realidade que eu vivia, a realidade que eu estudava e tal, era totalmente diferente da realidade daqueles alunos, vamos dizer assim, considerados alunos de periferia, né? Sim. E a partir daí, eu comecei a dar aula e perceber essas diferenças. E na época, nessa área pedagógica, eu li um livro muito importante da Maria Helena de Souza Pato, uma psicóloga comportamental. E a partir daí eu comecei a tomar conhecimento de como a gente poderia lidar com aquele aluno que tinha as dificuldades dele, porém ele tinha toda, vamos dizer assim, a motivação para depois entrar no mercado de trabalho. Isso só para a gente se situar em termos de tempo, isso é o que? Década de 70, 80? Isso, década de 80. Ok. Tá? E aí, quando eu comecei a ter essa convivência, eu fiz psicologia clínica justamente porque eu queria perceber comportamentos, eu queria perceber como eu poderia modificar, através da educação, aqueles alunos que tinham determinadas dificuldades, que não eram só comportamentais, eram dificuldades de aprendizagem mesmo. Porque a dificuldade comportamental era extremamente controlada na época. Sim. Né? A gente não vivia esse neoliberalismo que a gente vive hoje, né? Entendi. Muito bem. E, bom, a gente está numa época, como a gente já disse no programa passado, que todo mundo está a todo vapor estudando para o vestibular, ou ao menos deveria estar, né? A gente não sabe da vida de cada um. Então você tem os grandes vestibulares, FUVEST, UNESP, Unicamp, aqui na região muito importante o ITA também e o Enem. Todos assim, ou as inscrições estão abertas ou estão para abrir. Então os alunos estão se movimentando, quem está no terceiro ano do ensino médio, quem faz cursinho, quem já está no início do ensino médio, mas quer prestar para conhecer mais a prova. Qual que é a sua experiência assim, com o vestibular, tanto olhando do lado do aluno que já prestou, como do professor? O que você acha quais foram as principais mudanças no vestibular com o passar dos tempos e se você acha que elas foram benéficas ou não, do ponto de vista educacional? Tá, então, olha, sob o ponto de vista educacional, o vestibular, eu acredito que ele teve, ou ele tem, né, 3 tempos em épocas diferentes, tá? A gente poderia dizer assim, olha, nas décadas de 70, 80, a partir do momento de 82, que a gente considera toda a abertura política, antes de 82, ele era um funil, assim, bastante profundo, porque só passava no vestibular aquele aluno assim que ele tinha tido uma educação extremamente tradicional, tá? Extremamente decorativa, né? Repetitiva, para que ele pudesse entrar e a concorrência, ela não era em quantidade, ela realmente era em qualidade, mas afunilava. Sim. Então, poucas pessoas tinham acesso à educação. Não se falava ainda da questão da educação para todos, né? Da década de 90 até a primeira, vamos dizer assim, os primeiros 20, 25 anos da década do século XX, vamos dizer assim, ou melhor, da década de 80 para a final da década de 90, a gente começou a perceber que esse funil, ele diminuiu. Em compensação, esse vestibular, ele passou a ver aquele aluno como o aluno que continua decorando, o aluno que tem que ser classificado e não muito preocupado com essa questão, até que ponto ele realmente sabe tudo, que ele reflete, tá? Que ele analisa, para ele até ter consciência de como responder às questões que são dissertativas, vamos dizer assim, né? Na parte dissertativa de um vestibular. Né? E hoje é impressionante, mas ainda continua nesse aspecto, porque não se ouve o educador, não se ouve, as medidas são tomadas sempre de cima para baixo, e o educador sabe, na sala de aula, aqueles alunos que realmente vão para frente, que têm condições de prestar um vestibular mais, vamos dizer assim, elaborado do que o que a gente vê por aí. Então você acha que a gente ainda está muito naquele modelo de questão, decorar, tabela periódica? Ah, com certeza,
Com certeza. Com certeza. Apesar das mudanças todas, né, que a gente diz assim, escola para todos, que hoje em dia as pessoas tenham acesso a tudo e tal, a gente percebe que não. Né? Eu diria até que hoje, apesar de todas as mudanças, os adolescentes ainda não sabem o porquê e para que estão aqui e onde chegar, que tipo de profissão, né? Que é algo que a gente discute muito. Eu vou escolher um emprego, um trabalho, ou eu vou realmente perceber o quanto eu posso ser feliz e ao mesmo tempo ser útil em sociedade. Sim. Porque a parte toda financeira, ela vai chegando à medida que você vai desenvolvendo o seu trabalho com qualidade. Entendi. E eu vi uma vez uma palestra que me deixou um pouco deprimido, porque era uma pesquisadora da GV mostrando como os melhores alunos brasileiros, eles estão na média dos países da OCDE, que seriam os países mais desenvolvidos. Então, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Japão. O que essa estatística te diz? Qual que é a sua reação para ela? Olha, você desculpe aí a minha crítica e tal, mas eu acho que esse discurso é totalmente démodé. Ok. Tá? Por quê? Não existe essa classificação, porque nós, enquanto seres humanos, não podemos ser classificados dessa forma. Então o problema né? está, digamos, nos parâmetros de aferição. Com certeza. Muito bem. Né? Por exemplo, até a maneira como alguns educadores ainda agem dentro da sala de aula, como se a aula fosse dele e a aula não fosse de um grupo no qual ele é o mediador, no qual Sim. ele faz parte também de tudo isso, para que ele possa conhecer o aluno e saber que aquele aluno não pode ser classificado dessa maneira. E a partir do momento que ele vai fazer uma avaliação, a partir do momento que ele vai corrigir aquela avaliação, ele não está vendo um número, ele está lembrando que aluno que é aquele, de que maneira que aquele aluno se relaciona com o professor, se relaciona com o grupo, se relaciona com o conteúdo. Entendi. Então, pelo que você está me dizendo, existe assim, a relação professor e aluno, ela é fundamental em todo o processo educacional. Com certeza. E parece-me que assim, vamos supor, no momento em que você está numa cidade grande, em que você tem uma sala lotada, é muito mais difícil você estabelecer uma relação afetiva e pessoal com o aluno do que, por exemplo, aqui em Guararema, que você pode estar diariamente encontrando o seu aluno na padaria, andando de bicicleta e numa sala menor. Qual que é a relação entre o tamanho das escolas, o tamanho das salas de aulas e o desenvolvimento dessa relação afetiva aluno e professor? É uma relação extremamente problemática, Okay. tá? Justamente porque o aluno, ele, nesse processo educacional, ele é uma chave importante, porque ele representa as 4 operações cerebrais dele sendo investidas naquela hora. E uma das operações cerebrais é essa questão da sensação e do sentimento. Uhum. Eu aprendo quanto mais eu tenho empatia pelos meus professores. Sim. Então, a relação do professor com uma sala que ela é menor, tá? Que não deveria passar de 20 alunos, diga-se de passagem, Sim. tá? A gente, enquanto educador, vivencia salas de aula, por exemplo, em universidades que são consideradas universidades populares, 120, 110 alunos, tá? E realmente você, toda noite ou toda manhã que você vai para uma sala de aula, ficar 4 horas com eles, você se sente assim, eu estou num palco, ali é uma arena, todo mundo está me olhando, eu estou falando sem parar, tá? Eu não tenho tempo de abrir, por exemplo, um determinado capítulo de um determinado autor importante para aquele momento, importante para aquele curso, e eu pegar, sei lá, uma fala bem pequena desse autor e a partir daí fazer todo um discurso, tá, teórico em sala de aula, que na realidade ele não é nem partidário nem nada, ele é um discurso técnico científico. Sim. E a partir daí essa relação nas perguntas, nos questionamentos, nos grupos que a gente faz, no círculo que a gente faz, a gente consegue desenvolver
alguma parte dessa sensação, mas na maioria das vezes a gente não consegue. É inviável. É inviável. Tanto é que uma sala de aula, para ter um bom funcionamento, nesses 45 anos de sala de aula que eu tenho, eu acredito que não pode passar de 20 alunos. Isso independentemente, educação básica, fundamental, médio... Ah, sim, independente. O que está ali na sua frente é um ser humano, não é alguém que você vai colocar como número, tirar daqui, por ali, ou se fosse um jogo aí de xadrez, quem vence, quem perde, coisas desse tipo. Né? As aulas elas têm que ser criativas, elas têm que ser ligadas a uma dinâmica onde toda a parte da arte pode ser humanizada frente ao conhecimento. Ou seja, você está me dizendo então que a gente tem que... A sua fala é como a fala da raposa do Pequeno Príncipe, você precisa me cativar. É isso que o professor tem que fazer com o aluno, cativá-lo. Com certeza, porque tem que existir uma empatia, né? E eu diria, assim, não é só na sala de aula, a gente tem que lembrar sempre que eu acabo de conhecer alguém, a minha simpatia, aquilo que eu posso oferecer como pessoa, eu tenho que me desdobrar para que eu seja reconhecida por essa pessoa como aquela pessoa que, poxa, ela é legal para bater papo. Sim. E, né, vice-versa. E não é que a gente está esperando isso do aluno para bater papo, etc. É que chegou a hora da gente colocar as coisas assim. O professor, pelo conhecimento dele, ele não está no mesmo plano que o aluno. Sim. Mas, em compensação, ele tem que oferecer essa simpatia para que tudo isso seja prazeroso. Porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser prazeroso. Né? E se você só me permite, eu gostaria só de fazer uma observação. O conhecimento, acredito, na atualidade, ele é educacional e ele é saudável quando existe essa empatia, quando existe essa reflexão, né? E a flexibilidade. Agora, eu ligo hoje muito a educação com a saúde. Okay. Né? E no âmbito de uma saúde no sentido mais amplo da palavra, eu suponho, né? Como que a educação está relacionada à saúde? Tá, a educação, ela se relaciona com a saúde a partir do momento que existe ali na sua frente uma mente que ela seja saudável para a aprendizagem. Okay. E não com, vamos dizer assim, não estou dizendo isso em relação a problemas de alunos especiais ou uma questão neurológica, né? Dentro dos parâmetros que a gente considera como normais, sempre entre aspas aí, né? Esses alunos estarem assim, predispostos a partir do momento que eu trago para mim que aluno, ele não é coisa, ele não é objeto. O aluno, ele tem que estar saudável, porque eu vou conversar com ele, eu vou ensinar a uma pessoa que é capaz de fazer inferências e capaz de olhar para si e dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui? A que eu vim? Entendi. Né? E, bom, acho que a gente tem consciência de que o sistema educacional atual, vigente, ele não corrobora para esse processo acontecer, acredito eu. E, bom, um aluno que hoje está aqui ouvindo o programa, que ele concorda com tudo isso, mas vai ter que prestar vestibular, tem que saber o que faz a mitocôndria, que os ribossomos fazem síntese de proteína. O que você diria para esse aluno que tem que, ao mesmo tempo, se preparar para o vestibular, mas que quer cultivar esse lado mais, digamos assim, esse processo de humanização na educação? Como que ele reconcilia, como que ele vive isso no cotidiano? Poderia dar algumas dicas para ele? Olha, o que eu vou comentar, eu não sei se vai servir como dica. Ok. Tá? Porque eu acho que todo o processo de vestibular e tal, ele é muito pessoal. Uhum. E eu pergunto assim, olha, conhecimento, entendeu? Já que eu tenho que passar pelo vestibular, da forma como ele é, atendendo a um sistema, eu tenho que estar preparado. Sim. Tá? Só que eu vou também ter que ter consciência que o meu preparo, ele vai ser para atender a uma necessidade. Então, se eu, nesse momento,
eu vou ser muito mais objetiva e clara do que reflexiva e analista, tá? Dependendo das minhas escolhas e das minhas metas e dos meus objetivos, eu vou encarar, eu vou, vamos dizer assim, rachar de estudar e vou passar. Sim. Agora, depois que eu estiver lá do outro lado, que eu começar a entender quais os caminhos que estão me levando àquilo que eu escolhi, então aí eu posso lidar com aquele próximo conhecimento de uma maneira muito mais analítica, mais reflexiva, vou poder sintetizar determinadas situações que vão me servir para a continuidade desse conhecimento, dessa caminhada, ou então até mesmo uma nova escolha. Entendi. Então tem muito a ver com a atitude que a pessoa toma com relação ao vestibular. Então, passar por esse processo que é necessário, porque é isso que vai te proporcionar lá na frente ter, digamos assim, um repertório maior, possibilidades maior de ação dentro de uma universidade, por exemplo. Sim, com certeza. Tá? Porque lá na frente, algumas fases desse conhecimento, eles serão cobrados. Sim. Né? Essas fases serão cobradas. E a partir daí, se você não tem, você deixa, de certa forma, a desejar nessas questões todas do diálogo, da cultura geral, né? Que isso faz parte da nossa vida também. Né? Não é só o saber pelo saber, mas é o saber como eu faço com esse saber no meu cotidiano. Você mencionou essa integração entre educação e saúde. E como que você faz na sua vida profissional e pessoal, especificamente no seu trabalho, para integrar educação e saúde? E como que você pensa esse processo educacional associado à saúde? Tá, eu penso que esse processo educacional relacionado à saúde, ele está ligado a procedimentos e recursos. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos aí o recurso da arte. Posso contar? O recurso da arte, como é o caso da arte-terapia, que por meio do desenho, da pintura, da dança, ela leva o indivíduo a aprender a autocontrolar-se, aprender, por exemplo, autoconhecer-se, entendeu? E a partir daí, ele começa a fazer outras escolhas, ele começa a entender, olha, eu não vou escolher uma profissão, por exemplo, na área das exatas, justamente porque o meu perfil, por meio de tudo aquilo que foi levantado em termos arte-terapêuticos, me manda para determinada situação. Sim. E assim é a musicoterapia e por aí afora. A própria terapia hoje, né, a gente trabalha com uma terapia transpessoal, que é assim, numa pirâmide de conquistas nossas, como que eu posso ir caminhando, tá? E levando todo esse conhecimento formal, que é o conhecimento da escola, etc., para a minha vida, para a minha felicidade, para a utilidade que eu vou ter depois de tudo isso daí. Entendi. Tá. E nessa nova etapa na sua vida, você poderia falar um pouco sobre a sua empresa e como que ela está contribuindo para que a gente consiga unir a educação à saúde? Posso sim, e até agradeço a oportunidade. Aqui em Guararema, nós temos, por exemplo, o Renovar Renove-se, que a gente tem assim uma frase muito importante dele, né? Renovar, renove-se, mais que uma qualidade de vida, saúde. Justamente porque lá nós trabalhamos, nós temos profissionais lá, graduados, pós-graduados, filósofos, nutricionistas, médicos homeopatas, psicólogos, e a gente... É um time, então, mesmo. É um timão, né? E a gente trabalha, por exemplo, adaptando a arte-terapia para os problemas de aprendizagem. A gente trabalha, por exemplo, com indivíduos autistas, que a gente sabe que ele tem todas as condições da aprendizagem e como ele não tem na escola a oportunidade de um mecanismo diferenciado para a aprendizagem dele, nós oferecemos isso também, numa dinâmica constante, né? E também para o pessoal
portador de síndrome de Down, a gente consegue integrar socialmente e tal. Então, a educação relacionada à saúde, ela é bem terapêutica, né? Sim. Ele vem com alguns problemas, nos quais a gente vai sentar juntos, nós vamos encontrar novas saídas e, a partir daí, quando ele volta para um processo que é o sistema, ele já volta mais articulado. Entendi. E onde que a gente pode encontrar, onde vocês estão localizados fisicamente? Como que a gente consegue chegar até vocês? Redes sociais, telefone? Tá, olha, nós temos Face, né? Nós temos toda a rede social, aí, Instagram, etc. Nossos e-mails dentro da rede social que podem escrever, nós respondemos e tal. Sim. E nós temos o consultório, que ele é mais terapêutico, mais assim relacionado a crises existenciais dessa atualidade, de tudo aquilo que a gente está vivendo, ali no Centro Comercial Meireles, né? No piso superior, sala 6. Ok. E onde nós desenvolvemos bastante atividades dessas que eu já te falei, é aqui na Rua Doutor Falcão, número 371, porque ela é uma clínica, né? Está tentando realmente tudo isso numa forma mais ampla, para que a gente possa trabalhar todas as funções físicas e emocionais, com mais espaço, né? Vamos supor que você pudesse deixar uma única mensagem às pessoas com quem você trabalha, os seus ouvintes. A quem você se dirigiria especialmente e qual que seria o conteúdo dessa mensagem? O que você diria? Você diz aos profissionais que trabalham comigo? Pode ser qual o público que você acha que precisaria mais ouvir um conselho e qual seria esse conselho? Olha, eu vou, assim... Tá muito concorrido? Não, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou deixar tudo de lado e vou falar como pessoa, tá? Okay. Que sou fruto desse processo todo também. Sim. E vivo essa pressão toda, né? Porque hoje em dia não é só o aluno que recebe pressão. O professor, de uma forma geral, ele é super pressionado, né? Então, eu diria, nessa minha caminhada toda, assim, né, que as pessoas, de uma forma geral, os profissionais, eles investissem realmente nessa educação reflexiva. Que eles lutem sempre por ter na sala de aula a educação como mediadores, por meio do diálogo. E não é esse diálogo que todo mundo confunde, né? Eu vou ser bonzinho, eu vou facilitar tudo. Porque essa questão de ser facilitador, como pedagogicamente se fala tanto, não é você facilitar conteúdo, você facilitar essas coisas. É você facilitar essa aproximação. Não é passar a mão na cabeça. Não é passar a mão na cabeça, né? Muito pelo contrário. É até você, na hora que você tiver que punir, por exemplo, e eu coloco a punição entre aspas, né? Sim. Você realmente sentar e falar, olha, sabe, a vida não é assim, é dessa ou daquela forma. Conscientização. Né? Então eu diria para os profissionais da educação, assim, muita garra, muita luta, porque a educação no Brasil, muitas vezes a gente percebe que em termos de conteúdo, ela é até forte, e quando eu digo conteúdo, é a teoria que o professor necessita para ele entender o que é ser um professor, o que é ser um educador. Sim. E que ele tenha bastante garra. E para os alunos, que a gente vence, não é por aquilo que a gente vê aí. Nós vencemos não pelo dinheiro, não pela igualdade ou desigualdade social, não pelas lutas políticas, muitas vezes. Sim. Mas nós nos desenvolvemos quando nós acreditamos nas nossas ideias. Sim. Quando nós somos determinados e quando a gente diz, olha, eu vou fazer isso porque isso é algo que vai ser útil para uma sociedade. Muito obrigado, Tá? Maria Aparecida. Obrigada a você. Só passar novamente o nome da sua clínica. Renove-se. A gente pode encontrar Facebook, Instagram. E Facebook, Instagram. Enfim, a rede social, ela está aí toda à disposição e nós temos acesso a tudo isso. Legal. Muito obrigado Tá bom? por vir aqui, engrandecer o nosso programa, transmitir conhecimento pra gente. E é uma satisfação
tê-la conhecido e desejamos muito sucesso nessa nova empreitada aqui em Guararema, que vai beneficiar muita gente, tenho certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Hoje, sinceramente, eu recebi um grande presente. Opa! Tá? Você não sabe o quanto, né? Porque nesses 44 anos aí de sala de aula, etc. e tal, nós sempre lutamos por ter essas oportunidades, né? Sim. E agora eu, que já estou aí há um ano praticamente desenvolvendo outros tipos de atividades, eu me senti, assim, premiada. Opa! Sabe? Premiada, foi uma honra muito grande e eu continuo acreditando na educação, assim, desde quando eu comecei tudo isso, eu acredito. E acho que isso daí, se der para levar para mim até aí o final e até a eternidade, eu faria tudo de novo, eu lutaria tudo de novo, e foi aí que eu encontrei a minha felicidade e essa garra aí de viver. Tá bom? Bacana. Muito obrigada mesmo, viu? Valeu. Fechado, então. Tá? Caros ouvintes, muito obrigado por nos prestigiarem novamente. Tenham um excelente final de semana. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais.